Olha, existe um código biológico escondido dentro de todos nós. E hoje a gente vai tentar decifrar como esse código, que é um legado das nossas mães, pode ser a chave para projetar e até preservar órgãos humanos quando a gente precisar. É uma jornada que liga o início da vida ao futuro da medicina. Para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas não é. Será que a gente é feito só das nossas próprias células? A resposta, que a ciência está só começando a entender de verdade, é bem mais complexa do que a gente imaginava. Acontece que, para cada 1 milhão de células no corpo de um adulto, mais ou menos uma não é geneticamente da própria pessoa. Pode não parecer muito, né? Mas vamos colocar isso em perspectiva. Pensa só, o corpo humano tem trilhões de células. Então, essa proporção significa que milhões de células de outra pessoa vivem dentro da gente, em total harmonia. É um legado invisível, sabe? Mas que fica com a gente para sempre. E esse fenômeno todo tem nome, claro, microquimerismo materno. E é literalmente um eco vivo das nossas mães, a prova de que, biologicamente, a gente nunca está totalmente só. E o ponto-chave aqui é que essas células maternas não são só passageiras. Elas agem como diplomatas, ensinando ativamente o sistema imunológico do feto a tolerar o que é estranho. É a primeira grande lição de coexistência que nosso corpo aprende. Não atacar algo que é diferente, mas que é fundamental. E é aí que a coisa fica interessante. Essa maravilha da natureza joga na nossa cara um dos maiores problemas da medicina moderna. A pergunta é, se a natureza consegue, por que a gente ainda não chegou lá? Ok, agora vamos dar um pulo para o mundo da bioengenharia, onde cientistas brilhantes estão enfrentando um desafio gigantesco, que não é só técnico, é de conceito mesmo. A gente já está craque em construir o hardware. Conseguimos imprimir a arquitetura de um fígado, de um rim, com uma precisão incrível. Só que está faltando o software, o programa, o código que diz para cada célula o que ela tem que fazer, como se conectar, como funcionar como um todo. Sem esse manual de instruções, as células ficam perdidas. Elas sofrem o que os cientistas chamam de perda de nicho. Elas simplesmente não sabem mais qual é o seu lugar, a sua função. E aí, ou elas morrem ou crescem de um jeito totalmente bagunçado. Então, o que é esse tal software que está faltando? Bem, uma hipótese bem recente sugere que a resposta está num sistema mestre, que na verdade sempre esteve lá, orquestrando a vida desde o comecinho. Ele se chama Sistema Endocannabinoide, ou SEC, para facilitar. Pensa nele como se fosse o sistema operacional do nosso corpo, o Windows, o iOS da nossa biologia, sabe? E ele está lá trabalhando desde o momento da concepção. É esse sistema que dá as ordens químicas, que diz para uma célula tronco genérica: ei, você vai virar uma célula do coração, ou você vai ser um neurônio. É exatamente essa linguagem que faltava para o nosso hardware impresso em 3D. E é aqui que as coisas ficam geniais, porque surge uma hipótese inovadora que propõe usar esse mesmo sistema, o SEC, para resolver não um, mas os dois grandes problemas da bioengenharia de uma vez só. A ideia é usar a mesma linguagem para criar e depois para conservar. A solução, então, viria em duas partes, uma amarrada na outra. Primeiro, usar os SECs para guiar as células enquanto o órgão está sendo impresso, ou seja, dar o software. E segundo, usar o mesmo SEC para colocar o órgão pronto em modo de espera, tipo uma animação suspensa. Certo, vamos ver a primeira hipótese então. A sacada aqui não é só construir, é ensinar. É como se a gente estivesse criando uma receita química para a vida, camada por camada. O pulo do gato é o seguinte: a ideia é misturar moléculas específicas do SEC direto na tinta da impressora 3D. Com isso, a gente não está só jogando células num molde, a gente está dando ordens claras. Uma receita química diz: virem tecido nervoso. Outra receita pode ordenar: formem osso. De uma hora para outra, imprimir um órgão deixa de ser só mecânica, passa a ser programação biológica. Legal. A gente construiu o órgão, ele funciona. E agora? Como guardamos ele até a hora do transplante? A resposta, pasmem, pode vir do espaço, da astrobiologia. Pois é, pesquisas já mostraram que plantas enviadas para o espaço não morrem simplesmente, elas se adaptam. Elas ativam os genes de sobrevivência super antigos para se proteger daquele ambiente hostil, entrando numa espécie de hibernação profunda. E é essa a inspiração para a segunda hipótese. E aqui a gente vê a diferença gritante de abordagem. Em vez de congelar um órgão que a gente sabe que cria cristais de gelo e estraga as células, a ideia é usar o SEC para dar um comando entrar em modo de hibernação. O órgão entraria num estado de stand-by, metabolicamente quase parado. Ele não envelhece, não se deteriora, fica ali, pausado, esperando.
E com isso, a gente volta para o começo de tudo, fechando o raciocínio de um jeito bem redondo. Percebe como tudo se encaixa? O microquimerismo materno é a prova de que a natureza já faz isso, que nosso corpo entende a linguagem da tolerância. E as hipóteses sobre o SEC são a nossa tentativa de falar essa mesma língua, de usar essa sabedoria de forma consciente. A natureza mostrou o caminho. Agora, a gente está aprendendo a usar as ferramentas. No fim das contas, a grande virada de chave talvez não seja só construir órgãos como se fossem peças de carro, mas sim decodificar e aplicar essa sabedoria ancestral que já está dentro da gente. A solução, talvez, não esteja numa máquina nova, mas num código antigo que a gente só precisa aprender a ler. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem filosófica para o futuro. Se a gente dominar essa linguagem das células, vamos estar só consertando o corpo ou vamos estar, na prática, redefinindo o que são os limites do corpo humano? A resposta para isso, bom, ela pode mudar o que significa ser humano. Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar.